Aqui é o professor JR, eu estou aqui nesse projeto Revisa Enem e estou aqui para resolver uma lista da parte obrigatória do professor Stanislau, grande Stan, né? Pessoal da segunda série aí, tá ok? O assunto a ser desenvolvido aqui, eu vou abordar, pessoal, com o material da lista, é justamente matrizes. Vou fazer aqui um breve, né, comentário do que seja matrizes. E basicamente o que nós temos é o seguinte: o que é matriz? Matriz, pessoal, nada mais é do que uma tabela. Eu acho que todo aluno, em algum momento da vida aí, deve ter, pessoal, feito eventualmente uma organização das suas notas. Por exemplo, né, em bimestres. Vamos colocar aí, né, a famosa matemática, né? Vamos colocar física, né? E vamos colocar química. O pessoal costuma falar que aqui é o trio parada dura, né? As três matérias aí que o pessoal tem, que envolve bastante exatas, bastante matemática, né? E vamos colocar aqui notas do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre. Então nós temos exatamente a disposição. Vou colocar aqui até o quarto bimestre, vou colocar aqui até o quarto bimestre. Então, os 4 bimestres do ano. E vou colocar as notas, desenvolver aqui, distribuir notas. Por exemplo, no primeiro bimestre o aluno tirou 9 em matemática, no segundo 10, depois tirou um 7, depois aqui ficou com 8. Física, pessoal, o cara gosta de física, tirou 10 aqui, depois deu um vacilo, tirou 7, depois 9 e depois 9. Tá lá, ó. E química, o cara tirou 1, o aluno lá tirou 9, depois tirou um 8, depois tirou um 6, depois veio aqui e tirou um 10. Então tá aí um conjunto de notas. Aí o pessoal fala, mas essa forma tabelar, onde eu coloquei aqui, pessoal, 12 indivíduos, 12 elementos, distribuídos em linha e em colunas. Essa forma aqui nada mais é do que uma forma matricial. Nós podemos dizer, chamar aqui essa matriz de matriz N, matriz das notas de um determinado aluno, né? E essa organização, em geral, o professor diz lá que é colocado em linhas e colunas. Então o pessoal distribui lá, ó, 9, depois 10, depois 7, depois 8, olha lá, ó. Depois 10 aqui, 7 aqui, 9 aqui e 9 aqui. Depois 9, 8, 6 e 10. Então nós temos aqui, pessoal, uma matriz. Tipicamente uma matriz em que nós temos 3 linhas e 4 colunas. Dizemos então que a ordem, o tamanho dessa matriz é 3 por 4. O pessoal costuma muitas das vezes colocar a ordem, o tamanho da matriz aqui no cantinho, aqui embaixo, olha lá, ó. 3 por 4. Então, uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas. E, eventualmente, nós identificamos cada um dos seus elementos, por exemplo, esse aqui, ó, né, o elemento A, que ocupa qual linha? Linha 3 e coluna 3. Então, olha lá, ó, A3, 3. O elemento da terceira linha e terceira coluna, pessoal, é a nota 6, que corresponde à nota de química do terceiro bimestre. Por exemplo, nós podemos pegar, eventualmente, pessoal, essa nota 7 aqui, ó. Essa nota 7, ela ocupa que posição? Também lá, posição A2, 2, segunda linha e segunda coluna, que é a nota 7. Aí o aluno pode falar, professor, essa nota corresponde ao quê? A nota de física do segundo bimestre. Ou mesmo essa nota aqui, pessoal, ó, essa nota corresponde à terceira linha e primeira coluna. Sempre linha depois coluna, que é a nota 9, que nada mais é do que a nota de química do primeiro bimestre, e assim por diante. Então você pode localizar todos os elementos, sempre informando primeiro o que, gente? A linha, e depois o que? A coluna, sempre nessa ordem. E matrizes, pessoal, pode ter um tamanho qualquer, ela pode ter qualquer tamanho, ela pode ser uma matriz grande, uma grande quantidade de informação. Aqui nós mostramos simplesmente informação de uma matriz 3 por 4. Algumas operações são muito características, né? O professor provavelmente deve ter comentado bastante sobre a transposta dessa matriz. E o que é a transposta, por exemplo, dessa matriz N? Normalmente colocado N com T aqui em cima. Ele simplesmente, pessoal, transforma linha em coluna. Ele vai pegar lá o 9, colocar aqui 10, depois 7, depois 8. Ele vai transpor. Ao invés de informar a disciplina pelos bimestres, ele vai informar bimestre pelas disciplinas. Só vai inverter nessa ordem de observação.
linha transformada em coluna. Lá, ó, vai ficar 10, depois 7, depois 9 e depois 9. Tá lá, ó. Depois transformar linha em coluna. 9, depois 8, depois 6 e depois 10. Então você conseguiu uma matriz transposta. Então observe que nada mais foi feito do que o seguinte: ao transformar a linha em coluna, você colocou aqui matemática, aqui física, aqui química, no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Então você transformou uma matriz que antes era 3 por 4 para uma matriz que agora, pessoal, é 4 por 3. Você transformou linha em coluna. Outras transformações, outras formas de, vamos dizer assim, trabalhar com matrizes é somar matrizes. Você pode somar duas matrizes de dados, você pode subtrair, você pode multiplicar por uma constante, né? Vamos supor que nós queiramos, por exemplo, pessoal, multiplicar todos os valores dessa nota por 2, por exemplo. Podemos multiplicar todos os elementos por 2? Podemos. Agora, uma das operações que normalmente traz um certo transtorno para o aluno é multiplicar matrizes. Eu vou mostrar aqui num exercício, um exemplo, uma forma. Multiplicar matrizes nada mais é do que multiplicar linha por coluna. Sempre lembra disso, né? Você multiplica linha por coluna, multiplica elemento por elemento, elemento por elemento, depois soma o resultado. Então eu vou fazer isso já já no exercício para vocês verem. Mas sempre relembrar, matriz nada mais é do que uma tabela. Isso é uma forma bacana, bem ilustrada de vocês enxergarem isso, tá ok? A parte de matrizes, a questão 6 da lista obrigatória do professor Stanislau. Professor Stan, né? Aqui é a questão 6, vamos fazer ela aqui e fazer um comentário, né? Como dito anteriormente, matriz nada mais é do que uma tabela. Aqui nós temos uma tabela com informações a respeito de 3 meninas. E o número de ligações que cada uma delas fizeram. Olha lá, ó. As meninas, 1, que ele é a Adriana, 2, que é a Bruna, e 3, que é a Carla. Falam muito ao telefone entre si. A matriz M abaixo, tá lá a matriz M, dá para vocês verem aí, né? Dá para vocês observarem, mostra cada elemento, A, I, J. Significa que o I, pessoal, quando o pessoal coloca lá, ó, A, I, J, né? A, I, J, ele está identificando. O I identifica justamente a linha, a localização da linha, e o J, pessoal, a coluna. Olha lá, coluna, linha I por coluna J. Representa o número de telefones que I deu para J no mês de setembro. Então, na verdade, por exemplo, só para vocês terem noção, então vamos colocar aqui, ó, 1, gente, na verdade é a Adriana, né? Então, a Adriana, nós temos a Bruna e nós temos a Carla. Então, por exemplo, I, já que é linha, ligou para J. Então, por exemplo, Ana não ligou para si mesma, né? Mas Ana, por exemplo, ligou para quem, gente? Aqui, Ana, Bruna e Carla. Então, linha 1, coluna, linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, nós temos que Ana ligou 13 vezes para Bruna e 10 vezes para Carla. Nós temos que Bruna, pessoal, ligou 18 vezes para a Adriana, não ligou para ela mesma, né? E ligou 6 vezes para a Carla. Já Carla, pessoal, ligou 9 vezes para a Adriana e 12 vezes para a Bruna. Então, na verdade, é essa matriz de dados. São essas as informações envolvidas nessa matriz. Não esquecer, A, I, J, linha I, coluna J. As perguntas, a pergunta que ele fez. Quem mais telefonou e quem mais recebeu? Então, vamos analisar aí, pessoal, na matriz o seguinte. Quantos telefonemas feitos? Né? Quem ligou mais? Quem ligou? Vou colocar aqui, ó. Quem ligou? Entre elas, o número de ligações, né? Então, na verdade, vamos pegar e analisar primeiro a Adriana. Quantos telefonemas ela deu? Ela deu 13 telefonemas para a Bruna e 10 para a Carla. Um total de 23 ligações que ela fez. Bruna, gente, ela fez o seguinte. Ela ligou 18 vezes para a Adriana e 6 vezes para a Carla. Um total de 24 ligações. Já a Carla, pessoal, fez 9 ligações para a Adriana e 12 para a Carla, totalizando 21 ligações. Então, a que mais telefonou, pessoal, com certeza foi a
Bruna. Então, Bruna foi a que mais telefonou. Então, a que mais telefonou aqui, já vou até destacar, foi justamente a Bruna. A Bruna, ela foi lá, aquela que... Bruna foi aquela que mais ligou. Agora, qual que mais recebeu, né? Vamos para analisar. Ligou e recebeu as ligações. Recebeu ligações. Aí, vamos analisar da seguinte maneira. Vamos pensar na Adriana. Ora, a Adriana, pessoal, recebeu 18 ligações da Bruna e 9 da Carla. Então, 18 mais 9, pessoal, dá um total de 27 ligações recebidas por Adriana. Já a Bruna, pessoal, lá, ó, olhando agora na coluna, recebeu 13 ligações da Adriana e 12 de Carla. Totalizando, pessoal, lá, ó, 25 ligações recebidas. E Carla, pessoal, o que aconteceu? Ela recebeu 10 ligações da Adriana e 6 ligações da Bruna, totalizando 16 ligações. Então, quem mais recebeu ligação? Olha, a Adriana. Então, a Adriana foi aquela que mais recebeu ligação. Então, isso foi possível simplesmente analisando as informações da matriz. Não esqueça, a matriz sempre analisar linha por coluna. Então, o elemento A e J, normalmente bastante citado lá nos exercícios, e vocês vão fazer vários aí na lista obrigatória, sempre vai envolver formas retangulares. São 9 elementos dessa matriz, cada um com seu significado. Observe que nesse caso, pessoal, teste para chamar a atenção para algum exercício, a matriz quadrada. Você tem aqui os elementos da diagonal principal. Você pode observar que todos são zero. Por quê? Uma pessoa não liga para si mesma, né? Então, na verdade, nós temos a diagonal secundária, né? Essa daqui são os elementos bastante citados em alguns exercícios. A diagonal principal que tem o significado de ser todos os elementos serem iguais a zero. Por quê? Porque ninguém liga para si mesmo. E a diagonal secundária, eventualmente, o pessoal costuma cobrar algum exercício aí, só para fazer esse comentário e aproveitar a oportunidade. Senhores, estamos aqui de volta, o professor JR, na lista obrigatória do professor Stan. Lá o professor Stanislau. Parte de matrizes. Né? Questão bem bacana também, a questão número 10 lá da lista, tá, gente? Ele diz o seguinte: para comemorar o Dia das Crianças, uma escola decidiu fazer um campeonato de futebol com 4 jogos para cada equipe. As equipes foram formadas por alunos do 5º ao 9º ano. Você vai observar na tabela que tem essas informações. Pelo regulamento, os pontos dados para os resultados obtidos nos jogos foram os seguintes: vitória, no caso de vitória, pessoal, que eu vou chamar aqui de V, 4 pontos. No caso de empate, eu vou chamar de E, nós temos 2 pontos. No caso, gente, 0 ponto para derrotas, que eu vou chamar de D, derrotas 0 pontos. E tem o famoso WO, quando a equipe não comparece, olha lá, o WO, ele recebe menos 1 ponto, ou seja, fica com a pontuação negativa, né? Porque não compareceu no jogo. No final da competição, as equipes conseguiram os resultados apresentados na tabela a seguir. Tem lá, por exemplo, o 5º ano, pessoal, obteve 3 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e compareceu todos os jogos, ou seja, não teve nenhum WO. O 8º ano, por exemplo, teve 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota, mas teve um WO, ou seja, não compareceu a uma das partidas. Com o final da competição, foi realizada uma comemoração para premiar a equipe campeã. A matriz com os resultados de cada equipe e a equipe, gente, campeã estão respectivamente identificadas por... Bom, vamos trabalhar o seguinte. Eu vou passar aqui, que eu preparei uma matriz aqui para vocês, uma tabela de dados, que diz basicamente o seguinte: a gente pode pegar aquela matriz lá, pessoal, com a quantidade de jogos. Vamos chamar de matriz M, que é justamente com todos os dados lá das vitórias, empates e derrotas. Por exemplo, o 5º ano, pessoal, teve 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas e 0 WOs. A equipe do 6º ano
2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, pessoal, e nenhum WO. O 7º ano, pessoal, teve 3 vitórias, não teve nenhum empate, nenhuma derrota e teve 1 WO. Então tá lá. O 8º ano, pessoal, teve uma vitória, 2 empates, nenhuma derrota, 0 derrotas e 1 WO. Já a equipe do 9º ano teve 2 vitórias, não teve nenhum empate, 0 empates, 0 derrotas, mas teve 2 WO, infelizmente, né? Eles não compareceram a 2 partidas. Essa matriz aqui, pessoal, revela justamente aquelas informações aí que você pode observar justamente naquela tabela dada. Aí você pode pensar assim, poxa, e aquelas pontuações? Eu vou chamar essa matriz chamada de pesos, né? O peso de cada uma dessas, o peso atribuído a cada uma dessas partidas. Exatamente naquela condição de vitória, olha lá, ó, empate na ordem, derrota e WO, que é -1. Então, pessoal, olha só. Então, é exatamente na ordem que elas aparecem aqui, ó. Olha lá, ó, vitória, empate, derrota e WO. Então, coloquei aqui, ó, vitória, empate, derrota e WO. Aí o cara fala, poxa, mas, por exemplo, se eu quiser saber, pessoal, qual é a quantidade de pontos obtida pela equipe do 5º ano, por exemplo. Ora, observem bem que você terá que fazer a seguinte multiplicação. 3 vitórias, cada uma delas com 4 pontos, 3 vezes 4 dá 12. Somado com 1 vezes 2, porque foi um empate, cada um deles 2 pontos, 0 vezes 0, porque são 0 derrotas vezes 0 pontos, e 0, gente, WOs vezes -1, que dá justamente o valor lá, o 0 vezes -1, quer dizer, não perdeu ponto nenhum com WO. Então, você pode observar que você vai estar multiplicando linha por coluna. É daí onde vem o resultado, que é justamente do produto matricial, olha lá, ó, o produto da matriz M por P. Um esquema prático para você verificar a possibilidade de se multiplicar a matriz é a seguinte, olha, nós temos uma matriz em que tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas por 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Você pode observar que a matriz P, pessoal, é uma matriz que tem 4 linhas por uma só coluna, porque ela é uma matriz coluna. Como o número de colunas da primeira, lá, ó, da matriz M, é igual ao número de linhas da segunda, esses dois resultados aqui são iguais, aqui, ó, esses dois valores são iguais, é possível efetuar o produto das matrizes. Por quê? Porque você vai multiplicar linha por coluna. Daí onde vem a ideia do produto das matrizes. E esse produto das matrizes, nesse caso, vai te fornecer o quê? A pontuação total geral, justamente de cada uma dessas equipes. A equipe do 5º ano, do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Lá, a equipe do 6º ano, do 7º, do 8º ano e do 9º ano. Pessoal, agora vamos fazer, né? 3 vezes 4 dá 12, 1 vezes 2 dá 2, 0 vezes 0 e 0 vezes -1. Então, vai ficar 12 mais 2, 12 mais 2 dá 14 pontos. Isso para a equipe do 5º ano. Linha por coluna. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 2 dá 2, mais 8 dá 10. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes -1, que dá 0. Então, pessoal, nós vamos pegar 8 mais 2, somente 10 pontos. Isso para a equipe do 6º ano. Linha por coluna. Agora, presta atenção. 3 vezes 4 dá 12. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E 1 vezes -1. Com 3 vezes 4 dá 12. E 1 vezes -1 dá -1, pessoal. Então, vai ficar 12 menos 1, que vai dar 11 pontos. Isso aqui, pessoal, para a 7ª série. Para o 7º ano. Para o 8º ano, linha por coluna novamente. 1 vezes 4 dá 4, guardou. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8. 0 vezes 0 dá 0. Então, 0 mais 8, que nós já tínhamos, continua aqui dando 8. 1 vezes -1
dá menos 1. 8 menos 1, pessoal, 7 pontos. E linha por coluna. 2 vezes 2 dá 8. Opa, 2 vezes 4, né, pessoal? 2 vezes 4 dá 8. 0 vezes 2 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E 2 vezes menos 1. Então vai ficar 8 menos 2 dão 6 pontos. 8 menos 6, por que menos 2 aqui no final? 2 vezes menos 1. Então, sempre multiplicar linha por coluna. E você vai obter justamente essa pontuação aqui, pessoal, para cada uma das 4 equipes envolvidas. Quais são essas equipes? Equipes, o 5º ano, os 6º anos, o 6º ano, o 7º ano, o 8º aninho lá, ó, 8º ano, e o 9º ano. Então, ao multiplicarmos linha por coluna, obtemos esse resultado que é a pontuação, que é a matriz com a pontuação geral. Ele perguntou justamente sobre isso. Vou mostrar aqui para vocês entre os itens envolvidos. Você vai observar que o item aí, pessoal, que te dá essa pontuação, que é 14, 10, 11, 7 e 6, é justamente você buscando na sua lista de exercício o item A de amor, né? Então, o item A é a resposta da questão. Então, é uma montagem interessante até para o dia a dia, né? Que, na verdade, nós temos lá, pessoal, envolve a matriz, envolve pesos, e é muito comum aí em situações com tabela. Aquele abraço.